Unite, black people, unite! Hoje iremos tratar da formação do sistema colonial tradicional. O sistema colonial tradicional é dividido por um conjunto de relações de dominação da metrópole sobre uma determinada área, no caso específico, a área da América. Esse conjunto de relação vai estar baseado no pacto colonial do direito de exclusividade comercial da metrópole sobre a colônia. Entende-se por pacto colonial o conjunto de relações entre a metrópole e a colônia, que tem por objetivo a acumulação de capital na metrópole. A colônia é obrigada a enviar para a metrópole matéria-prima e é obrigada a comprar da mesma metrópole produtos manufaturados, auxiliando assim o processo de acumulação de capitais na Europa. Mas quando falamos de colônias, nem todas elas aqui na América foram idênticas. Vão se desenvolvendo dois tipos básicos de colônia, a chamada colônia de exploração e colônia de povoamento. A colônia de povoamento teve muitos políticos religiosos e possuía uma economia dinâmica. Quando falamos numa área de povoamento aqui na América, estamos referindo a um processo de ocupação cuja motivação inicial não for econômica e sim política. Diferentemente, era uma área de colônia de exploração, onde os motivos eram econômicos e a economia era extrovertida. Ou seja, a motivação inicial para a ocupação de uma área de exploração é econômica, quer dizer, a acumulação de capitais para a metrópole. Nesse sentido, a base econômica será a exploração de matérias-primas, de artigos que possam ser enviados para a metrópole e lá contribuírem para a acumulação de capitais. Naquela esquina. Diferentemente, era uma área de colônia de exploração, onde os motivos eram econômicos e a economia era extrovertida, ou seja, a motivação inicial para a ocupação de uma área de exploração é econômica, quer dizer, a acumulação de capitais para a metrópole. Nesse sentido, a base econômica será a exploração de matérias-primas, de artigos que possam ser enviados à metrópole e lá contribuírem para a acumulação de capitais. Na colônia de exploração, os aspectos eram a economia complementar e plantejo. Como é complementar porque a principal atividade econômica de uma área de exploração é a de complementar a economia da metrópole e auxiliar a metrópole no processo de acumulação de capitais. Plantejo é um tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura de exportação, mediante a utilização de latifúndios e mão de obra escrava, onde o Brasil exportava cana-de-açúcar, tabaco, algodão e do Brasil para a África era enviado aguardente ou tabaco, que seria depois trocado pelo negro africano, que enfim seria embarcado para o Brasil na condição de escravo. Chegando aqui, os negros seriam vendidos como escravos, gerando assim o famoso trabalho mercadoria. Depois continua a mercadoria ao ser exposto e vendido nos mercados aqui no Brasil para depois se transformar em força-trabalho, que por sua vez vai produzir outra mercadoria, o açúcar, gerando o lucro. Podemos perceber que, dessa forma, o tráfico negreiro é o componente essencial para a acumulação de capitais na metrópole. O trabalho escravo é lucrativo. Tudo começou quando a gente conversava naquela esquina ali, de frente àquela praça. Veio os homens, nos pararam, documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Um dos aspectos econômicos de uma colônia de exploração é a economia extrovertida, enquanto uma área de povoamento tem uma economia dinâmica. Na área de exploração é escravocrata, já na de povoamento a mão de obra é livre, ou seja, numa área de exploração a principal função é complementar a economia da metrópole. As metrópoles europeias que ocuparam e conquistaram as áreas coloniais estavam em climas temperados. Se a principal função de uma colônia era de complementar a economia da metrópole, essa colônia tinha que produzir artigos que não existissem na área metropolitana. O que determina se a colônia de povoamento ou de exploração é o clima. Clima temperado, área de povoamento. Clima tropical ou subtropical, área de exploração. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão?